Amém, glória a Deus. Gálatas capítulo 6, versículo 7 diz: não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia da sua carne, da carne ceifará a corrupção, mas o que semeia do Espírito ceifará a vida eterna. E não nos cansemos de fazer bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Então, enquanto temos tempo, façamos bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. Amém? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, te louvamos, te agradecemos, te bendizemos por esse privilégio, a Deus. Meu Deus, que o Senhor possa falar conosco nessa noite através da tua palavra. Que nessa noite, meu Deus, a tua santa e poderosa palavra, meu Deus, fale aos nossos corações nessa noite, ó Pai, para que possamos nos alimentar da tua palavra, viver a tua palavra, andar na tua palavra, e que sejamos bênçãos através da tua palavra, e que a tua palavra vá e produza resultados para a qual está sendo mandada, em nome de Cristo Jesus. Amém. E a Deus toda a glória. Pode sentar, queridos, em nome de Jesus. Irmãos, quando o apóstolo Paulo escreve essa carta, ele aqui está exortando essa igreja à prática do bem. Paulo está exortando essa igreja a fazer as coisas bem, certas, direitas. Paulo está incentivando e motivando essa igreja a fazer as coisas corretas. O versículo 7 diz: não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também se fará. Então, irmãos, tudo que nós fizermos, tudo que nós semearmos, nós vamos colher. O que é que estamos semeando? O que é que estamos plantando? Porque aquilo que nós estamos semeando, nós vamos colher. Se você vai plantar um pé de árvore, um abacateiro, você vai colher abacate. Você não vai colher outra fruta. Assim é na nossa vida espiritual. O que é que nós estamos plantando? O que é que nós estamos semeando? Se você semeia coisas boas, você vai colher coisas boas. Você vai receber coisas boas. É por isso que o texto diz: não erreis, Deus não se deixa escarnecer. Porque tudo que o homem semear, isso também se fará. Irmãos, nós precisamos semear uma boa semente, uma boa palavra. Nós precisamos semear coisas boas. Porque se nós semearmos coisas boas, pode ter certeza que nós vamos colher coisas boas. Coisas boas. O nosso estado hoje revela a nossa história. O que é que nós temos feito? O que é que nós temos semeado? O que é que nós temos plantado? Será que nós vamos colher o que nós temos plantado? Pode ter certeza que você vai colher o que você tem plantado. Então, isso é a lei da semeadura. Se você planta coisas boas, você vai colher coisas boas. Se você planta discórdia, intrigas, você vai colher só isso. Mas se você plantar coisas boas, semear coisas boas, você vai colher coisas boas. Eu fico triste quando eu vejo pessoas semeando coisas negativas, coisas ruins, coisas que não edificam a vida. Pode ter certeza que ele vai colher tudo isso que ele está semeando. Isso é automático. Ninguém consegue colher coisas ruins se ele plantar coisa boa. É automático. O irmão Nelson vai lá, planta lá aquela roça de milho. Olha que coisa linda. Ele vai colher muitas espigas.
o fruto do trabalho dele. A irmã Ivone vai lá, planta lá um canteiro de hortaliças, vai colher coisas boas. E assim, irmãos, é na nossa vida espiritual. O que é que nós temos plantado? Nós vamos colher aquilo que nós temos plantado. O que somos hoje é devido ao que fizemos no passado. O que nós temos feito no passado? Temos feito coisas horríveis. Temos feito coisas que não agradou o coração de Deus. Fizemos coisas no passado que não agradou a Deus e as pessoas que estão à nossa volta. Porque fizemos coisas terríveis que maltratou o coração de Deus. Mas há uma passagem da Bíblia, lá em Coríntios, capítulo 5, versículo 17, que diz: as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Não deixe Satanás soprar no teu ouvido, te acusando de coisas que do passado o Senhor já perdoou. Não deixe o inimigo soprar no teu coração, na tua mente, que você é um fracassado, que você não tem jeito. Não, as coisas velhas já passaram. Hoje nós temos nos entregado para Cristo. Hoje nós temos reconciliado com o Senhor. As coisas velhas já passaram. Tem pessoas que não conseguem entender isso e falam: não tem um jeito, eu vou ficar na bagunça, eu vou ficar na pornografia, na prostituição, eu vou ficar no mundo lá fora porque eu errei demais. A Bíblia diz que as coisas velhas já passaram. Nós somos novas criaturas em Jesus, irmãos. Nós somos reconciliados com o Pai. Nós não podemos deixar o inimigo das nossas almas soprar no nosso ouvido, no nosso coração e dizer que nós somos perdedores. Não, nós somos mais do que vencedores em Jesus Cristo. Nós somos mais do que vencedores em Jesus Cristo. Deus vai exigir isso de nós um dia, tanto no tribunal de Cristo, como no julgamento do grande trono branco. Olha o que diz, segundo Coríntios, eu vou lá rapidamente. Quem quiser ir, vai lá, mas fique aí paradinho que eu vou voltar para aí de novo. Segundo aos Coríntios, segunda carta que Paulo escreveu à igreja aos Coríntios, capítulo 5, no versículo 10 diz: porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba consigo o que tiver feito, por meio do corpo, ou bem ou mal. Está vendo o que Paulo está dizendo aqui? Todos nós, irmãos, sem exceção de ninguém, todos nós vamos passar diante do tribunal de Cristo. E quando é esse tribunal? É quando Jesus vai chamar todos: pecadores, os que morreram fiel a Ele. Irmão Nelson, seu nome está escrito no livro da vida. Venha para cá. Irmã Tamires, seu nome está escrito no livro da vida. Passa para cá. Irmão fulano de tal, o seu nome não está aqui. Passa para cá. O seu nome não está aqui. Passa para cá. O seu nome não está aqui. Passa para cá. Nós vamos comparecer diante de Cristo um dia, igreja. O que temos semeado? O que temos plantado? Ódio? Coisas malignas? Coisas ruins? Ou temos semeado uma boa palavra? Ou nós temos semeado coisas boas para colher coisas boas? É isso que Cristo está dizendo aqui para nós. Aí Apocalipse capítulo 20, eu vou lá ler para vocês também, no capítulo 20, versículos de 11 a 15, diz assim, ó: olha o que vai acontecer, capítulo 11, versículo de 11 a 15, olha o que diz, Apocalipse. E depois daqueles 3 dias, no meio do espírito de vida, vindo
de Deus entrou neles e puseram-se sobre os seus pés. Capítulo 20, né? Capítulo 20. Deixa eu botar uma mão só aqui. Pronto, capítulo 20, de 11 a 15. E viu um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra, e o céu, e não se achou lugar para eles. E viu outros mortos, pequenos e grandes, que estavam diante de Deus. E abrindo-se os livros, abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles haviam, e foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançadas no lago de fogo, e esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida, foi lançado no lago de fogo. Você veja que até aquelas pessoas que morreram em naufrágio, que os corpos não foram encontrados. Por exemplo, aqueles milionários que alguns meses atrás fizeram uma aventura no fundo do mar atrás do Titanic, que morreram, os corpos estão lá, não foram encontrados, estão lá. Nesse dia, aqueles corpos que não foram encontrados, que estão no fundo dos oceanos, eles vão comparecer diante de Cristo e vão prestar conta diante do Senhor. Isso é coisa séria, irmãos. Não adianta nós querermos fugirmos, que nós não vamos fugir do grande trono branco, da presença do Senhor, aquele que está à destra de Deus. Um dia nós vamos prestar conta de tudo que temos feito. É por isso que eu digo: arrepende-te dos teus pecados, para que esse pecado teu não venha te acusar diante do Senhor naquele dia. Porque se nós nos arrependermos hoje, a Bíblia diz que o Senhor apaga os nossos pecados. Vamos começar a fazer coisas boas daqui para frente. Vamos começar a semear uma boa semente, para que nós tenhamos um ótimo fruto em nossas vidas. Vamos plantar uma boa semente. Vamos semear uma boa semente, para que nós tenhamos paz dentro da nossa casa, para que nós tenhamos paz por onde nós passarmos. Plante uma boa semente. Oh, glória! Plante uma boa semente, queridos. Amém, Jesus. Na vida nós temos duas opções. Só duas opções: semear para a carne ou semear para o Espírito, como diz aqui no versículo 8. Olha o versículo 8. Porque o que semeia na carne, da carne ceifará a corrupção, mas o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. Amém? O que é semear na carne, irmãos? Semear na carne é você fazer a vontade da carne, é você ser uma pessoa extravagante na carne, é você cobiçar as coisas da carne, é você viver a vontade da carne, é você viver os prazeres da carne, é você não dar importância para as coisas espirituais, é você não querer as coisas de Deus, é você não buscar as coisas de Deus, mas viver na carne. Tudo que você pensa é a concupiscência da carne. A carne atrai. Você lembra de Jesus lá em Mateus 4, quando ele foi tentado? O inimigo das nossas almas tentou Cristo para que ele fosse vencido. Ele ofereceu tudo que a carne deseja: riqueza, dinheiro, poder, pão, saciar a fome, tudo. Mas Jesus venceu o diabo pela palavra, mas ele preferiu semear no Espírito. Afasta de mim, Satanás, porque só a Deus eu adoro, só Ele é digno de toda honra e de toda glória. Nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então Satanás venceu, ou melhor, Deus venceu Satanás naquele deserto. Ele não se deixou levar
a vontade da carne, mas pela vontade do Espírito. Pela vontade do Espírito. Filipenses 8, olha o que diz Filipenses, eu vou ler para vocês, 4:8, está um pouquinho para frente. Fica aí que eu vou voltar aí, viu? Filipenses 4:8 diz: quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor nisso, pensai. É isso que Paulo está dizendo aqui à igreja de Filipenses. Isso é viver no Espírito, irmã Ivone. Quanto ao mais, irmãos, tudo o que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor nisso, pensai. Então Paulo está dizendo, pense nas coisas do Espírito. As coisas do Espírito é isso, é pensar em coisas boas, coisas agradáveis, coisas que edificam, coisas que exaltam, coisas que te colocam para cima, coisas que te colocam para frente. As coisas da carne é você não confiar em Deus, é confiar no colega, na colega, no vizinho, no parente, pessoas que não têm nada com Deus, e você pede conselho com uma pessoa que está pior do que você às vezes. Como é que eu vou pedir conselho com uma pessoa que está pior do que eu? Essa pessoa não tem o que me aconselhar. Essa pessoa não tem o que me oferecer. Se ela está pior que eu. Como é que você está com problema no teu casamento? Como é que você vai pedir conselho para uma pessoa que está pior que você? Sabe qual é o conselho que ela vai dar? Deixa de ser besta, rapaz, arruma outro. É isso. Tu ainda é desse tempo. Deixa de ser besta, se produz, bota uma roupa bonita, bota um batom e pega a bolsa e roda e vai embora. É assim. Aí você acha que isso é uma pessoa que está no Espírito? Não. Está na carne. Está na natureza humana. É por isso que eu digo, irmão, vigie quando você vai pedir uma orientação com uma pessoa. Porque às vezes aquela pessoa que influencia tanto que você acaba fazendo. Entendeu? Vigie. Vamos ficar atento com isso. Gálatas capítulo 6, versículo 8, né? Que nós estamos lendo. Porque o que semeia na sua carne, da carne se fará corrupção. Mas o que semeia no Espírito, do Espírito se fará a vida eterna. Olha o que diz Gálatas capítulo 5, volte uma página. Capítulo 5, versículo 19 ao versículo 21. Tudo isso é sobre a carne que nós estamos lendo aqui. Paulo está orientando aquelas pessoas que vivem na natureza carnal. Isso serve para nós refletirmos nessa noite. Aí eu pergunto para você, será se você está vivendo essa natureza? Nós vamos ler alguns versículos e você vai falar, poxa vida, será que eu estou vivendo no Espírito ou estou vivendo na carne? Nós vamos ler. Se isso combinar com você, você está na carne. Aí depois nós vamos ler aquele que vive na natureza de Deus, na natureza do Espírito. Nós vamos ler aquele que vive na carne, na natureza da carne. Olha Gálatas capítulo 5, versículo 19 ao versículo 20. Olha o que diz. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são, olha só, adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, contendas, ciúmes, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a essas, acerca das quais de antemão vos declaro, como também já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Quem está dizendo? Paulo. Paulo está dizendo que isto é uma natureza carnal. Se nós nos enquadrarmos dentro desses versículos, nós estamos vivendo
na carne. Nós não estamos vivendo no Espírito. Nós não estamos andando segundo a vontade de Deus. Nós estamos andando na carne. Então, se nós estamos dentro de algum ponto desse, nós precisamos nos corrigir hoje o mais rápido possível. Por que as nossas igrejas são uma bênção? Porque nós ensinamos. Nós ensinamos. Nós ensinamos e mostramos dentro da palavra. E ainda presenteamos alguns com os exemplares da Bíblia que muitos não fazem. Não é isso aí, mãe? Muitos fazem e falam assim, gente, vamos doar para a gente distribuir Bíblia não sei para onde. Coisa nenhuma. Por que é que a gente distribui dentro da igreja dele? Arrecada para tentar distribuir não sei para onde. Conversa fiada. Então, irmãos, nós precisamos ensinar biblicamente as pessoas a viver pelo Espírito. Viva no Espírito, igreja. Viva na obediência da palavra, igreja. Olha o que diz Efésios. Efésios, vamos comigo. Para frente. A próxima folha você vai encontrar Efésios. Eu quero que você acompanhe comigo. Vá para frente um pouquinho, uma folha. Você vai encontrar Efésios, no capítulo 5. Olha o que diz o capítulo 5. Nós ainda estamos dentro. Efésios capítulo 5, versículo de 5 a 7. Nós ainda estamos dentro daqueles que andam segundo a vontade da carne. Efésios capítulo 5, versículo 5 ao versículo 7, diz assim: porque bem sabeis isto, que nenhum fornicador, ou impuro, ou avarento, o que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Está vendo? O que é que Paulo está dizendo a essa igreja, mais uma vez? Paulo está nos orientando. Então, se nós estivermos dentro desse contexto, nós precisamos hoje dizer, Senhor, eu quero me arrepender desses pecados que eu tenho. Eu quero andar em Espírito. Eu não quero andar segundo a vontade da carne. Porque, irmãos, a carne ela me livra só para as coisas, dependendo do teu ponto de vista, para alguns é bom, mas para outros é terrível e leva à morte. Mais uma vez, versículo 5. Porque bem sabei isto, que nenhum fornicador, ou impuro, ou avarento, o que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por estas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais seus companheiros. Até isso aqui Deus está dizendo para nós não ser companheiros, não é? De pessoas que andam desse jeito, de pessoas que andam dessa maneira. Olha o versículo 6: ninguém vos engane com palavras vãs. Cuidado, irmãos, com palavras vãs que nós estamos ouvindo. Pessoas que estão tentando encher o nosso coração de palavras vãs, que não tem uma base bíblica, que não tem um conteúdo. Cuidado, porque estas coisas vêm a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Deus, ele se ira com aquelas pessoas que não obedecem a palavra, que não vivem a palavra, que estão em desobediência à palavra. Ao versículo 7 diz: portanto, não sejais seus companheiros. Não queira ser amigo de pessoas, irmãos, que não servem a Deus. Você pode até falar, cumprimentar, evangelizar, mas não seja companheiro dessas pessoas. É o que estou falando? Não, é a Bíblia que está falando. É a Bíblia que está dizendo. Pecado, irmãos, é nós queremos se misturar a água com o óleo. Não mistura. Não mistura, irmãos. Põe essa palavra no seu coração. Deixa o Espírito Santo falar com você nessa noite, através dessa palavra, para que você possa sair daqui com outra mente, com outro pensamento. Agora, a segunda opção que nós encontramos dentro da palavra do Senhor: semear para o Espírito, viver em Espírito, viver o desejo de Deus, viver a vontade de Deus. Nós vemos agora aqueles que vivem o desejo da carne, a vontade da carne. Agora vamos voltar para Gálatas de novo. Volte umas folhas aí para trás. Volte um pouquinho. Aí nós vamos lá para Gálatas,
capítulo 6, versículo 8. Só que aí nós vamos ler o finalzinho do versículo que diz, parte B do versículo: mas o que semeia do Espírito ceifará a vida eterna. Está vendo que coisa linda? Mas aquele que semeia no Espírito, nós estamos em Gálatas capítulo 6, versículo 8, a parte B do versículo. Mas o que semeia no Espírito ceifará a vida eterna. É aqueles que andam no Espírito, que vivem no Espírito, que quer as coisas de Deus, que anda com o pensamento nas coisas do alto, que anda a sua vida nas coisas de Deus. É no teu trabalho, você está pensando em coisas boas. É dentro da tua casa, você está meditando, pensando em coisas boas. Aonde você estiver, é você meditando, buscando orientação, orando em Espírito o tempo todo, pensando no céu, pensando nas coisas de Deus. Isso é viver em Espírito para que nós tenhamos uma vida eterna. Gálatas 5, versículo 16 e 17. Olha o que diz. Tudo isso agora que nós vamos ler é aquele que anda na vontade de Deus. Versículo 16 do capítulo 5 de Gálatas. Nós estamos no capítulo 5 agora. Digo, porém, andai em Espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Está vendo aqui? Paulo está dizendo, se nós andar em Espírito, nós não vamos fazer a vontade da carne. Se nós andarmos em Espírito, nós não vamos ser atraídos pela carne. Capítulo 5 de Gálatas. Gálatas foi a carta que nós começamos a ler. Capítulo 5, versículo 16. Digo, porém, andai em Espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Se nós andarmos em Espírito, irmãos, nós não vamos deixar ser levados pelos desejos da carne, pela vontade da carne, pelo prazer da carne. O que é que a carne atrai, irmãos? A carne atrai só os desejos mundanos. A carne atrai só os desejos do pecado. Só os desejos do pecado. Isso é a natureza carnal. Isso é para cristão, é para não cristão, é para tudo. A carne, ela milita contra as vontades, o desejo. É a mesma coisa, igreja. Se eu chegar para vocês aqui agora e falar assim, olha só o desejo da carne como é. Irmãos, quando terminar esse culto, eu quero que todos fiquem, que nós vamos fazer uma vigília até meia-noite. Aí todo mundo, beleza. Aí quando termina, pastor, eu tenho que ir embora porque eu deixei meu filho em casa. Amanhã eu tenho que levantar para trabalhar. Amanhã eu tenho que fazer isso, amanhã eu tenho que fazer aquilo. Mas se eu chegar aqui e falar assim, olha, aí isso é a vontade do Espírito. A vontade de fazer as coisas de Deus, é poucos que querem. Mas aqueles que querem fazer a vontade da carne, irmãos, quando terminar esse culto, eu peço que não vá ninguém embora. A chácara ali já está preparada. O churrasqueiro já está lá. Tem um buffet muito lindo, muito chique para nós. Eu quero que todos vão. Acaba logo, pastor, para nós ir. Isso é a vontade da carne. Isso é a vontade. Então, só para você ter uma ideia como é a vontade do Espírito e a vontade da carne. Você vai de pé, você vai correndo, você faz qualquer coisa, mas você vai. O prazer da carne é isso, é essas coisas. Nós somos atraídos, a nossa carne é atraída por essas coisas, irmãos. Mas nós precisamos andar na vontade do Espírito de Deus. Versículo 16 do capítulo 5. Digo, porém, andai em Espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Se nós andar em Espírito, irmão, nós não vamos viver na vontade da carne. Versículo 17. Porque a carne cobiça contra o Espírito e o Espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que não façais as coisas que quereis. Está vendo? Então é uma luta constante, o Espírito e a carne. O Espírito quer orar, a carne quer dormir. O Espírito quer ler a Bíblia, a carne quer ver uma novela.
O espírito quer vir para a igreja, a carne puxa para ir para algum lugarzinho para tomar uma, por exemplo. Um churrasco, uma festinha, um barzinho. É isso. Então a Bíblia está dizendo que é uma briga constante do espírito e da carne. E é por isso que nós temos que alimentar quem mais? Nós vamos alimentar o nosso espírito ou alimentar a carne? Como é que você alimenta o espírito? Lendo, meditando, orando, buscando, orando em todo tempo em espírito. Como é que você alimenta a carne? Hoje eu vou o pagode. Hoje eu vou o sertanejo. Hoje eu vou o churrasco. Então é essa maneira que você alimenta o espírito e é essa maneira que você alimenta a carne. Precisamos, irmãos, alimentar o nosso espírito para ele ficar forte. Precisamos alimentar o espírito para ele ficar forte, para ele não se contaminar, para ele não fraquejar, para ele não desanimar. Hoje é domingo, hora dessa, tem pessoas que se arrumam, vai curtir, vai sair, vai passear, mas não quer estar na igreja, não quer ouvir uma palavra, não quer alimentar o espírito, mas quer alimentar a carne, quer alimentar o desejo da carne. Tem tempo para tudo, menos tempo de ficar uma hora e meia aqui sentado. E às vezes passa a noite inteira nesse sereno, na garoa do frio, chega em casa de madrugada drogados, bêbados, porque está alimentando a carne, o desejo da carne. Você está vendo como a carne ela puxa mais? Como a carne ela tem força, ela tem ousadia. E o espírito, se a gente não alimentar o nosso espírito, irmãos, se nós não alimentarmos o nosso espírito com a palavra, com a oração, com o jejum, com meditação da palavra do Senhor, vai chegar dias que nós vamos falar assim: não vou para a igreja hoje não, porque eu estou cansado. Aí você fica dentro de casa para lá e para cá, não faz nada, nem foi se alimentar da palavra, nem foi ouvir a palavra, não fez nada, a hora passou, o culto terminou e você está zanzando dentro de casa, fazendo a vontade da carne. É por isso que nós temos que macetar essa carne, pisar nela, dizer: não, eu vou buscar meu Deus, eu vou ouvir essa palavra, eu preciso de uma libertação, eu preciso de uma transformação, eu preciso de mudança. Ao versículo 22 e 23, olha o que diz o versículo 22 e 23, mas vamos ler o 18 ainda. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei, porque as obras da carne são manifestas, as quais são, olha só, adultério, fornicação, impureza, lascívia. Nós lemos isso agora há pouco, né? Aí agora, olha aquele que vive do Espírito, que anda no Espírito, que quer o Espírito. A natureza dele é, versículo 22, nós estamos no capítulo 5 de Gálatas. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Aí o versículo 23 diz: contra essas coisas não há lei. Todos que andam no Espírito, na vontade de Deus, ele vive no amor, no gozo, na paz, na longanimidade, na benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. É isso que nós temos que viver, irmãos, debaixo da graça e da comunhão do Espírito Santo. Amém? Aí diz aqui: não podemos fazer ambos. Olha o que diz o versículo 16 e 17 que nós lemos agora há pouco. Digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne, porque a carne convence contra o espírito e o espírito contra a carne. Então, nós não podemos viver as duas naturezas, que Deus não se agrada disso. Nós temos que andar e viver em espírito, em novidade de vida. Precisamos nos esforçar, irmãos, para andar em espírito, para não fazer a vontade da carne de manhã, de tarde a vontade do espírito,
à noite a vontade da carne, no outro dia a vontade do Espírito. Isso não agrada a Deus. Nós precisamos ter uma natureza só, agradar a Deus, viver em Espírito o tempo todo. Tá bom, queridos? Devemos semear e fazer o bem. Olha o que diz Gálatas 6. Gálatas capítulo 6, versículo 10. Gálatas 6, versículo 10. Então, enquanto temos tempo, façamos bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. Está vendo o que a palavra está dizendo aqui? Que nós temos que fazer bem a todos, primeiramente aos domésticos da fé. Aí eu pergunto, você é doméstico da fé? Você é da família? Você é um cristão? Você está na natureza da carne ou na natureza do Espírito? Se você está vivendo a natureza da carne, você não é um doméstico da fé. Você não é um irmão da fé. Mas se você está fazendo a vontade de Deus, andando da natureza do Espírito, você é um doméstico da fé. A Bíblia está dizendo. Então, enquanto temos tempo, façamos o bem a todos, principalmente aos domésticos da fé, aos irmãos da fé. É mesmo, por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Um exemplo, o irmão Nelson, ele precisa pagar lá uma conta de energia lá em Arthur Nogueira. O irmão Nelson não é da fé. A irmã Marilene chega, pastor, eu tenho uma conta de luz para pagar, é R$100. A do irmão Nelson é 80. Eu vou ajudar quem primeiro? A Bíblia está dizendo quem? Ao doméstico da fé. Primeiro. Mas se tiver, ajuda a todos. Mas primeiro ajude o doméstico da fé. Aquele irmão da fé. Aquele irmão que fala a mesma língua sua. Aquele irmão que está na mesma peleja. Que está na mesma luta. É isso que a Bíblia está dizendo. Então, quando temos tempo, façamos bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. Aí eu pergunto para você: você é da fé? Você anda no Espírito? Ou você anda na carne? Porque às vezes nós estamos dentro da igreja, ouvindo a mensagem, mas nós não vivemos no Espírito, vivemos na carne, andamos na carne. Ah, mas nada acontece comigo, porque você está vivendo na carne, andando na carne. Quando você passar a viver, andar no Espírito, confiar em Cristo, viver em Cristo, ser obediente a Cristo, Ele vai fazer Ele vai resolver as tuas necessidades. Ele vai abençoar a tua vida. Ele vai abençoar você. Ah, mas nada acontece comigo, acontece com o meu vizinho, mas não acontece comigo. O teu vizinho está na carne ou está no Espírito? Ah, meu vizinho está no Espírito. Pois é, então Deus está cuidando dele. Deus está tratando dele. Deus está olhando para ele. Deus está visitando ele. É isso, igreja, que nós temos que aprender. Eu não posso chegar aqui domingo à noite. É por isso, irmãos, que tudo que eu estou falando está aqui, ó, para não dizer que isso aqui é o Espírito vai me dar. Porque eu não sei quem vai estar aqui. Eu estou meditando nisso aqui, porque já o Espírito Santo me deu lá em casa. Ah, mas o pastor está jogando direto. Não, está aqui, ó. Pode ler aqui, depois você pega e lê. É o Espírito Santo que põe no meu coração para orientar essa igreja, para orientar cada um de nós. Porque eu não quero chegar aqui domingo de noite e enganar vocês. Vocês querem bênção? Vocês querem vitória? Vocês querem cura? Vocês querem milagre? Traga o seu melhor para cá. Entrega aí isso, esse envelope para cada um. É o que eles fazem. E não prega a palavra. Engana as pessoas. Mas nós estamos pregando uma verdade bíblica com a palavra. Você continua na carne ou continua no Espírito? Está aqui. A mensagem é essa, a palavra é essa. Que nós temos que andar em Espírito.
para que a mão de Deus esteja sobre a nossa vida, guardando, protegendo e nos guiando o tempo todo, igreja. É isso que tem que acontecer. Aleluia. O que é que Paulo falou lá em Coríntios, na segunda carta, no capítulo 9? Eu vou ler para vocês aqui, ó. Capítulo 9 da segunda carta que Paulo escreveu aos Coríntios. Ele diz assim, ó. Capítulo 9, versículo 6 e 7. Olha o que ele diz, o apóstolo Paulo. Cada um contribua segundo propôs em seu coração, não com tristeza ou com necessidade, porque Deus ama o que dá com alegria. E Deus é poderoso para fazer abundar em vós toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo, toda a suficiência abundeis em toda boa obra. Amém? Ao versículo 6 diz: e digo isto, que o que semeia pouco, pouco também se fará, e o que semeia em abundância também se fará. O que é que nós estamos semeando? O que é que nós estamos plantando? Eu poderia pegar esse versículo aqui, como muitos pegam lá fora. É um versículo onde eles gostam, irmão Nelson? Eles gostam desse versículo. Sabe o que quer dizer falar para vocês agora, desse versículo que eu li aqui? Vou ler de novo, para você ver como tem muito charlatão aí fora aí. Falsos mestres e ensinadores. Olha só. E digo isso, que o que semeia pouco, pouco também se fará. E o que semeia em abundância também se fará. Sabe o que quer dizer falar aqui para vocês nessa noite? Quanto é o teu dízimo? Quanto você está trazendo? Quanto você está semeando? Está pondo R$1? Não vai colher nada. Está pondo R$5? Não vai colher nada. Aí você botava aqui no coração, porque aí você vai para a carne, aí a carne começa a agir. Não, peraí, eu tenho que prosperar, eu tenho que arrebentar, eu tenho que ser próspero. Eu vou vender minha aliança, vou entregar lá na igreja que eu vou ser abençoado, eu vou dar o meu tudo. É isso. Aí você põe aquilo no coração, porque a carne está se manifestando, porque a carne quer as coisas da carne. Aí ele continua: cada um contribua segundo propõe no seu coração, não com tristeza ou com necessidade, porque Deus ama o que dá com alegria. Certo? Esse versículo é para isso também, mas não para explorar a fé das pessoas. É para você contribuir segundo o que propôs no teu coração. Não é eu dizer quanto você tem que trazer, não é eu estipular quanto você tem que trazer, é o que Deus pôs no teu coração. Porque todos nós sabemos que aqui nós temos que pagar uma energia, temos que pagar uma água, temos que tanta coisa, água, copo, alguma coisa que comemos, festa em dezembro, final de ano, é chácara para pagar, é tudo, irmãos. Então, mas é um texto que nós lemos e colocamos consciência no coração das pessoas, não explorar as pessoas, não fazer você sair daqui com o envelope na mão para você trazer o que você não tem. Mas quem faz isso é os falsos profetas, é os falsos pastores, que só querem enriquecer, só querem encher os cofres deles, mas não pregam a verdadeira palavra de Deus. O que seremos amanhã devido às nossas decisões que tomamos a cada dia? Nós seremos aquilo amanhã, aquilo que nós tomamos as nossas decisões todos os dias. Eu vou aqui no capítulo 5 da segunda carta aos Coríntios, no capítulo 17, é aquilo que nós acabamos de ler. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se faz novo. As coisas velhas já passaram, irmãos. Eis que tudo se faz novo. O que queremos amanhã será devido às nossas decisões que tomamos a cada dia. Qual é a decisão que você tem que tomar hoje? Qual é a decisão que nós temos que tomar hoje? Para que as coisas velhas passem e nós andem em novidade de vida com Cristo.
Lá em Romanos, no capítulo 2, versículo 7 diz, estou encerrando já, irmãos. Romanos 2, versículo 7, diz assim: a vida eterna aos que com perseverança em fazer bem procuram glória, honra e incorrupção. Está vendo aqui o que é que o Romanos está dizendo? Romanos 2, versículo 7. Eu vou ler o 6. O qual recompensará cada um segundo as suas obras, a saber, a vida eterna aos que com perseverança em fazer bem procuram glória, honra e incorrupção. Então, Paulo está aqui dizendo que aqueles que procuram fazer bem, Paulo está aqui dizendo, aqueles que procuram dar em espírito e em verdade, o qual recompensará cada um segundo as suas obras, a saber, a vida eterna. Amém? Aí Romanos no capítulo 12, versículo 1 e 2 diz, olha o que diz aqui, capítulo 12, versículo 1 e 2. Rogo-vos, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não sejais conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação da vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O Espírito está dizendo que nós não podemos nos conformar com esse mundo. Não se conforme, irmãos, com este mundo. Não se conforme. Porque quando você se conforma com esse mundo, o que vai acontecer? Você não vai ter paz. Você não vai ter alegria. Você não vai ter sossego. Você não vai ter nada. Porque esse mundo lá fora é um mundo de ilusão. Você sai para passear, você volta cansado, sem dinheiro, estressado, os problemas dobrados, você põe a cabeça no travesseiro, você não dorme, você põe a cabeça para dormir, você não dorme, você passa a noite acordado, você foi distrair, porque você foi distrair a carne. Mas quando nós obedecemos a palavra que diz no versículo 2, no capítulo 12 de Romanos, e não sejais conformados com esse mundo, mas serem transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Nós temos que experimentar, irmão Nelson, qual é a boa vontade perfeita, a vontade de Deus, e agradável. É isso que nós temos que experimentar, irmã Shira, irmã Tamires. A perfeita e agradável vontade de Deus. Quando nós experimentamos essa vontade que Deus quer nas nossas vidas, você dorme bem, você vive bem, você tem paz dentro da tua casa, você tem paz por onde você anda, porque você está experimentando a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Eu falei essa semana, quinta-feira, foi sábado, na oração. Deus me deu uma paz tão grande, irmãos, que na hora que eu caio na cama, vai ser uma pedra. Só me acordo no outro dia. Isso é bom demais. É você confiar, é você acreditar, é você entregar as preocupações ao Senhor e deixar Deus agir. Deixar Deus agir como Ele quer agir. Você escolhe o que planta, você colhe mais tarde o que você semeia, e você colhe mais do que semeia. Olha aqui, eu vou ler de novo. Você colhe o que você planta, você colhe mais tarde o que você semeia, e você colhe mais do que você semeia. Quando nós fazemos a vontade de Deus, nós estamos semeando coisas boas. Pode até demorar um pouquinho a colheita, mas quando você for colher, você vai colher mais do que você semeou. É isso. O irmão Hélio dá um testemunho dele aqui. Diz que quando vem de Minas Gerais só vem com a roupa do corpo. Vai semeando na obra. Vai semeando na obra. E quando você semeia na obra, Deus vai te abençoando.
Deus vai te prosperando. Deus vai te dando condições. E aquilo que você semeou, você vai receber muito mais do que você semeou. Porque Deus é bom, maravilhoso com a igreja dele. Amém? Vamos ficar de pé, igreja. E eu faço uma pergunta. Você quer continuar andando na carne? Ou você quer tomar uma decisão hoje e dizer assim: eu quero andar no Espírito. Eu quero viver no Espírito. Eu quero andar em novidade de vida. Eu quero abandonar o pecado. Eu quero abandonar esse mundo sujo, esse mundo que não oferece nada, esse mundo que só é ilusão. Eu quero poder deitar e descansar. Eu quero poder ver a mão de Deus em minha vida agindo de uma maneira especial. Eu quero confiar, acreditar no Senhor e entregar minha vida para Ele. Irmãos, toma uma decisão hoje no seu coração, aí onde você está. Fala para o Espírito Santo me ajuda a viver em Espírito. Me ajuda, Espírito Santo. Eu quero morar no céu. Eu quero que o meu nome esteja escrito no livro da vida. Espírito Santo, me dê força para mim não viver a natureza carnal. Me dê força para mim não viver os desejos pecaminosos da carne. Mas eu quero viver na obediência do Espírito de Deus. Andar em Espírito, pensar nas coisas do céu, orar todos os dias, meditar a tua palavra, em nome de Jesus Cristo. Pai, toca nesse coração que aqui está, toca nessa vida que aqui está, meu Deus, na minha também, meu Deus, para que eu possa viver em Espírito, andar em Espírito, orar em Espírito, viver o tempo todo em Espírito no trabalho, aonde eu estiver, dentro da minha casa, aonde eu estiver, meu Deus, que eu seja inundado pela vontade do Espírito de Deus. Ouvir a voz de Cristo falando comigo, levar paz para dentro da minha casa, ser luz aonde eu chegar. Oh Pai querido, obrigado Jesus. Que a tua igreja nessa noite, meu Deus, possa ter compreendido a tua palavra. Que a tua palavra, meu Deus, penetre no coração e não saia dele. Que essa pessoa tenha uma noite de paz hoje. Que essa pessoa deite, durma no sono do justo. Que essa pessoa possa ter um sono, uma noite abençoada, um sono reparador. Que toda enfermidade caia por terra. Que toda dor nos ossos, todo problema nos ossos, no sangue, nas articulações, na coluna, nos olhos, no pulmão, em nome de Jesus, que sejam curados, libertos de toda a opressão diabólica, em nome de Jesus Cristo. Que essa congregação, que essa igreja seja uma igreja abençoada, uma igreja que seja luz, que seja sal, em nome de Jesus Cristo. E a Deus toda glória.